Boa noite, paz do Senhor, novamente. Que Deus possa te abençoar. Nessa noite eu recebi a oportunidade de trazer a palavra e é com grande alegria que aqui estou. Que Deus possa falar ao seu coração, possa nessa noite te tocar. Eu espero que essa palavra possa transformar a sua vida de tal maneira que você venha se render aos passos, aos pés de Jesus e seguir então os seus passos. Que Deus possa te abençoar. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Quero agradecer a Deus pela vida do bispo, da pastora, que são os nossos líderes e têm nos dado grande suporte nesse tempo, a ponto de nos conceder tamanha palavra que nos dê a paz. Se em algum momento a gente fica desesperado, se em algum momento a gente não sabe para onde ir, então graças a Deus pela vida desses líderes, do bispo e da pastora, que tem nos orientado, tem ministrado aos nossos corações a ponto de nos socorrer em qualquer que seja o momento que nós estejamos passar. Louvado seja Deus. Sou grato a Deus pela minha vida, por tudo aquilo que Deus tem feito. Quero agradecer a Deus pelos projetos, os sonhos, o ânimo, o sustento que Ele tem me concedido. Sou muito grato a Deus pela palavra dEle que tem existido em minha vida e acredito também que existindo na sua, o sentimento que você tem então é de alegria, é de paz, é de felicidade. Que Deus possa te abençoar grandemente nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré. Eu queria que os irmãos, enquanto nós oramos, que os irmãos pudessem abrir a Bíblia de vocês em Isaías. Isaías capítulo 59, versículo 1 e versículo 2. Meu Deus, eu, Pai, clamo a Ti em nome de Jesus, para que o Senhor, ó Deus, possa falar conosco nessa noite através da Tua palavra, assim como o Senhor, ó Deus, falou através dos louvores. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus de Nazaré, para que o Senhor, ó Deus, possa nos encher, para que, ó Deus, o Senhor possa trazer o refrigério às nossas almas. Nós precisamos tanto de Ti, ó Deus, tanto de Ti. Eu te peço, ó Deus, para que a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, possa nessa noite, ó Deus, nos mostrar, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Eu clamo a Ti, Senhor, para que assim o Senhor possa fazer, nos abençoando, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Eu também queria aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus pelos cultos que nós temos feito nas madrugadas, a vigília. Se você ainda não teve a oportunidade de participar conosco, participe. Tem acontecido todas as sextas-feiras, iniciando-se à meia-noite, e ali Deus tem feito coisas fantásticas, a ponto de curar, de transformar, de tocar e trazer um renovo, como também um ânimo para aquele que estava desanimado. Então eu sou grato a Deus por aquilo que Deus tem feito, pela forma como Deus tem falado, nos abençoado. Eu queria também te convidar a você participar conosco. Marca aí na sua agenda, todas as sextas-feiras à meia-noite nós nos reunimos aqui no canal da Igreja Batista da Floresta, no YouTube, como também presencialmente. Alguns irmãos têm vindo já participar, e se você sente no seu coração, se você quer esse desejo, sente esse desejo de vir até aqui, você é muito bem-vindo e certamente Deus há de te abençoar, em nome de Jesus, amém? Sem mais delongas, em Isaías no capítulo 59, no versículo 1 e 2 está escrito assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Esse versículo até então nos diz, a fim de nos trazer a salvação, a fim de atender uma oração, a palavra nos mostra que o braço do Senhor não está encolhido para isso, que os ouvidos dele não estão tampados para que não possa ouvir a sua oração. Mas no versículo seguinte também vai nos dizer que há uma causa, há uma razão, um motivo pelo qual isso não tem acontecido. E eu acredito que isso tem sido a causa
da grande parte dos crentes hoje em dia. Essa palavra dessa noite, é claro que sempre ela vai ter o objetivo de alcançar aquele que não conhece Jesus, e Deus, pela sua forma de falar, de tocar, ministrando àqueles que não o conhecem, é claro que essa palavra sempre vai levar ao coração dessa pessoa um sentimento de arrependimento, a ponto dessa pessoa voltar-se para Deus. Mas, a princípio, o objetivo dessa mensagem é de falar com você que é crente, é de falar com você que já tem andado nos caminhos de Deus, que já aceitou a Jesus e entendeu que não há outro caminho além dele, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e é somente por aí que você deve andar. Mas um grande problema que tem assolado as igrejas evangélicas, e num pouco que eu consigo ver por acompanhar alguns, como também por fazer pesquisas através da tecnologia que nos é colocado, a gente consegue ver que há um grande anseio, que há um grande desejo da parte dos jovens, que há um grande desejo da parte como um todo do povo evangélico em ter uma experiência com Deus, em buscar o Senhor, em vê-lo, e mais do que estar ali naquele culto, mais do que ir naquela reunião, mais do que ir naquela campanha, mais do que frequentar aquele culto de jovens e estar no meio daqueles jovens todos, o desejo no coração de cada um, ao ver tais pessoas adorando a Deus, é de que ela quer, mais do que estar ali, ter um encontro com Deus, falar com Deus, vê-lo face a face, e então, a partir disso, ter a sua vida transformada. Quem é que nunca sonhou, ao ler os livros dos profetas, em ter uma experiência como eles tiveram? Quem é que nunca desejou e teve um anseio no seu coração em poder levantar as suas mãos aos céus e falar com Deus? Quem é que nunca, lendo a história de Moisés, quis falar com Deus face a face? Quem é que quis, ao ver a história de Josué, a história de Elias, de Eliseu, a história de tantos outros profetas, ter uma experiência como eles tiveram? Eu não sei você, mas todas as vezes que eu li a Bíblia, todas as vezes que eu me deparava com essas histórias, o meu coração ardia mediante a isso. O meu coração se alegrava com a esperança de que eu pudesse fazer tais coisas, até porque Jesus Cristo tinha prometido, nos deixou isso. Olha, obras maiores do que as minhas, do que estas, vocês hão de fazer. Então, era só uma questão de tempo, e então ali iniciava-se, ou melhor, iniciou-se a minha busca por Jesus, o meu anseio em viver essas experiências. Eu acredito que isso não aconteceu só comigo. Eu creio que isso é um desejo que arde dentro do seu coração. Quem é que nunca viu a história de Estevão, onde ele se apresenta diante daqueles líderes e ali percorre por toda a Bíblia, contando a história dos hebreus, contando a história dos israelitas, dizendo quem era Jesus? Quem é que nunca quis falar daquela forma, com tamanha sabedoria e audácia? Quem é que nunca desejou? Eu acredito que isso é o anseio do coração desses jovens, dessa nossa geração, desses que têm se levantado hoje. Mas, infelizmente, junto a esse movimento, junto a esse levantar, a esses jovens que têm se colocado diante de Deus, eu também consigo ver que há uma certa displicência. E nem quero dizer que, a princípio, seja uma culpa deles. Até porque, para nós conhecermos algo, nós precisamos de um professor. Nós precisamos de alguém nos instruindo, nos dizendo a que fazer. Não é de se admirar que o pastor Gilvan, em um dos cultos, disse que nós precisamos seguir a cabeça do homem. Nós precisamos seguir homens. E uma das razões é justamente essa, de ensinar-nos aquilo que devemos fazer. O profeta Eliseu era aquele que deitava água sobre as mãos do profeta Elias. Todos esses profetas tinham os seus discípulos, dos quais estavam ali com eles, aprendendo passo a passo. E o que falar do Senhor Jesus e os seus 12 discípulos, como os outros 70, os 120, todos os outros,
Cada um teve um tempo de aprendizagem, cada um teve um tempo onde eles estavam ali diante de Deus, diante de um líder, cheio do Espírito Santo, aprendendo algo. Mas eu também não quero tirar a culpa que está sobre a minha vida e sobre a sua vida e colocar isso somente nas costas dos líderes. Até porque a Bíblia não é algo restrito. A Bíblia não está somente para o bispo, para a pastora Karine. A Bíblia não está somente para esses outros líderes. Não. A Bíblia, graças a Deus por isso, está no acesso onde todos possam ter, ler. Graças a Deus pelo fato do nosso país ter essa liberdade que tem, onde nós podemos sentar e estudar, seja na praça, seja em casa, seja onde quer que você queira, a gente tem essa liberdade. Então, eu também não posso ser hipócrita o suficiente em dizer que a culpa é desses líderes, até porque você pode e você tem esse dever de ter a sua Bíblia, os seus momentos de devocionais, os seus momentos de estudo, onde você vai então encontrar a face de Deus, onde você vai buscar conhecer Deus, quem Ele é, qual é o seu caráter, a sua essência. E junto com esse movimento que tem ocorrido, com esse levantar dos jovens, com essa multidão, eu também vejo uma certa displicência quanto ao modo de se apresentar diante de Deus. Eu não me lembro quem foi que falou isso. Sinceramente não lembro, mas para você se achegar diante de um tribunal, para você falar com um juiz, com um advogado, para você ir na delegacia, quando você precisa de algo, onde você vá diante de um líder, de uma autoridade, você tem certos tipos de conduta, você tem um comportamento específico para aquela ocasião. E se a Bíblia nos diz que o nosso mundo é paralelo com o mundo espiritual, então como é que nós nos achegamos diante de Deus de qualquer forma, apenas argumentando? Não. Eu chamo o meu pai de você, então eu posso chamar Deus também de você, porque é uma coisa minha. Irmão, que conversa é essa? A Bíblia, de fato, nos diz que Deus é o nosso Pai celestial, como também os demais atributos dos quais estão sobre o Senhor Deus. Mas, a partir do momento que a gente, então, compara, e aí você vai me dizer, irmão, você está sendo muito chato. Olha, até o momento que eu havia decidido a relevar certos tipos de coisa, seguindo essa linha de pensamento, eu estou sendo muito radical, talvez eu esteja pegando muito no pé, de fato Deus é amor, Deus não pede tanto dessas coisas, até onde eu permaneci com esse pensamento, não consegui nada. Se você tem o desejo de falar com Deus, se você tem o desejo de ter uma experiência com Deus, se você tem o desejo de ter uma intimidade explícita com Deus, a sua mente precisa ser renovada, assim como está escrito na palavra de Deus. E a nossa mente, ao ser renovada, a gente então passa a ter acesso a outras coisas que nós não tínhamos antes. Então, me dá licença, deixa eu falar dessa forma, não que eu esteja pegando no seu pé, e se você sente dessa forma, eu queria pedir para você então relevar o que eu estou falando. Eu queria então pedir para você então ter o carinho de eu expor esse ponto, de eu falar dessa forma e tentar abrir os teus olhos, que o Espírito Santo possa tocar no seu coração. A minha intenção não é de te convencer a nada, mas apenas de te mostrar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, me ensinado, e então essa palavra ao ser liberada, o Espírito Santo há de trabalhar no seu coração. Mas tenha somente a paciência de me ouvir um pouquinho. Se a gente tem esse entendimento de comparação, a ponto de eu retratar o Senhor
que é o Criador dos céus e da terra, o Deus que fez todas as coisas e que tem em suas mãos tudo, se eu passo a me comportar diante dele como se eu estivesse diante de qualquer um, tem certeza que vai ser dessa forma que Deus vai te responder? E é claro que existem diversos argumentos que você possa me confrontar, mas novamente repito, deixa eu somente te expor esse lado, e depois dessa pregação, depois de você ouvir o que eu tiver para falar, se você quiser continuar da forma como você está, não tem problema, mas me escuta só nesse momento, porque é certo que se a gente observar alguns pontos, se nós observarmos alguns detalhes, quem sabe essa daí pode ser a chave para o que você tem buscado tanto. Ao mesmo tempo que eu vejo uma grande multidão buscando a Deus, ao mesmo tempo que eu vejo um povo se levantando com o intuito de dizer que Deus é o seu Salvador, de sair nas faculdades, de estar em um grande número de pessoas ali reunido, ao mesmo tempo que eu vejo tudo isso, eu também vejo dentro do coração deles, no mais profundo do olhar deles, um certo vazio, um certo sentimento de o que eu estou fazendo, para onde é que eu vou, como é que eu vou conseguir, não há uma certeza. Me parece que a alegria expressa naquele momento é somente por estar naquela reunião, é somente por estar naquele aglomerado de pessoas, fazendo aquela atividade, vivendo aquele momento ali, que de certa forma é realmente muito bacana. Mas quando você olha no fundo dos olhos dessa pessoa, você vê que ela não encontrou o que ela precisava. Você consegue enxergar que ainda existe um desejo no fundo dos olhos dela que ela não tem conseguido achar. Ainda falta. E isso tem se repetido vez por vez. Isso tem acontecido até chegar aquele dia onde aquela pessoa, por um descuido ou outro, ou por cansar, ou por então entender que aquilo tudo era somente histórias, até pelo fato dela nunca ter vivido todas essas histórias, a pessoa desvia e sai da igreja. Quem sabe hoje, em nossa geração, o que tem feito essas pessoas se desviarem, esses jovens saírem, seja pelo simples fato delas não encontrarem o que a Bíblia sempre pregou, o que os líderes deles sempre falaram. Quem sabe essas pessoas têm se esfriado, têm desistido de seguir a Jesus, têm desanimado, virado apenas pessoas carnais, deixado os seus sonhos de lado, os seus desejos de ter uma experiência com Deus. Quem sabe essas pessoas têm deixado tudo isso pelo simples fato de ter se cansado de buscar e não viver, não conseguir ter tudo isso. E a grande razão para tudo isso é o que está escrito aqui: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Muitas das vezes nós buscamos a Deus, nós pedimos a Deus, nós nos achegamos diante de Deus, mas por mais que nós estejamos dentro de um ambiente que professe o nome de Jesus, por mais que nós estejamos num lugar onde todos ali estejam buscando a Jesus, por mais que tudo seja a favor de que Deus manifeste, ali naquele lugar nada acontece. A gente não consegue sentir, a gente não consegue viver, sempre fica aquela expectativa, aquele gostinho, poxa vida, não foi dessa vez, poxa vida, quando é que vai acontecer? Quando é que isso vai chegar? E a causa disso, a razão disso não acontecer, é porque existe ainda em nossos comportamentos
algo que tem impedido com que nós falemos com Deus? Ainda assim, existe em nosso meio algo que nos impede de falar com Deus, que tem sido a separação, e isso é o pecado, isso é a iniquidade, que entra em nosso meio, está em nossas atitudes, está ao nosso redor e nós não conseguimos perceber, quem sabe por esse simples fato de nem sequer dar o trabalho de ouvir o que o outro tem para falar até o final. E pelo fato de nós então andarmos dessa forma, sem querer renovar a nossa mente, sem querer ter uma experiência com Deus, sem querer ouvir o que Deus tem para falar, me baseando apenas no que os outros dizem, me baseando apenas no que aquele líder diz, me baseando apenas no que a minha amiga, o meu amigo teve de experiência, contando as histórias deles. Quem sabe foi pelo fato de nós fazermos isso, que nós ou melhor, quem sabe somente por ouvir isso foi que a iniquidade entrou no nosso meio. Pois se nós seguimos algo, se nós temos algo, se nós ouvimos algo e nós não tiramos a prova, nós não confrontamos, nós não contestamos e passamos a seguir como se aquilo fosse a verdade, sem saber de onde veio, aquilo se torna uma verdade em nossas vidas. Mas até que ponto aquilo ali é verdade? Até que ponto de fato aquilo ali é aquilo, o padrão que vai te levar para diante de Deus? E hoje em dia, assim como uma grande multidão tem se levantado buscando a Deus, também no meio dessas pessoas, infelizmente, vejo essa displicência, vejo tamanhos comportamentos e padrões que não são o que diz respeito a Deus, não são os que levarão para diante de Deus. Mas eu quero te dizer que Deus está disposto e quer ter uma experiência contigo. Eu quero te dizer que isso tudo que você ouviu, isso tudo que você aprendeu, isso tudo que você leu e um dia desejou em fazer, seja lendo as histórias de Moisés, de Elias, de Eliseu, de Estevão e tantos outros, se você um dia teve o desejo de fazer o que Jesus fez, cumprindo a palavra que Ele nos deixou, saiba que de fato isso vai acontecer. Deus quer que você de fato viva isso, e isso vai acontecer na sua vida. Então somente não desista e observe esses detalhes. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12. E dito isto, eu queria nessa noite deixar dois, não vou dizer ensinamentos, mas duas observações, pronto, que nos levarão, nos ensinarão, nos ajudarão a combater então essas práticas que não sejam do agrado de Deus. Quero deixar duas observâncias onde, se nós observarmos duas verdades que nos ajudará a deixar de ser escravo do pecado e passaremos então a ser obedientes da verdade para a justiça. Está escrito assim em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E 1 Coríntios,
capítulo 15, versículo 22 está escrito assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Para nós entendermos e para eu então conseguir mostrar para você essas duas verdades existentes, nós precisamos começar do princípio e do início, de onde veio o pecado, de onde surgiu tudo isso. E de uma forma mais sucinta, em todos nós existe uma essência, como nós lemos, através de um homem o pecado entrou no mundo, e esse pecado veio de uma forma, vamos dizer assim, como se fosse uma essência que se instaurou na vida das demais pessoas, de maneira que hoje eu, você e todos os outros seres humanos somos mais propensos a pecar, somos mais propensos a ter uma vida longe diante dos passos de Deus. E esse mal, vamos dizer assim, esse poder que hoje está sobre a vida de todas as pessoas, entrou através da vida de uma pessoa, através da vida de Adão, de maneira que fez com que então nós tivéssemos esse olhar de resistência para com Deus e, por consequentemente, fôssemos então mais abertos para o que o mundo estava a nos oferecer. E diante disso, pelo fato de esse poder estar sobre nós, pelo fato disso estar sobre a humanidade, nós temos andado por esses caminhos, nós temos seguido esses passos, nós temos feito todas essas coisas. Porém, a Bíblia vai nos dizer que também, pela mesma forma como o pecado entrou no mundo através de um homem, também a salvação entrou no mundo para nossas vidas através de uma pessoa, e essa pessoa foi o Senhor Jesus Cristo. E é justamente essa questão que o apóstolo Paulo vai retratar no livro de Romanos, no capítulo 6, é justamente esse assunto que ele vai dizer a eles, mostrando para aqueles crentes: olha, se vocês viviam daquela outra forma, se estavam com vocês essa essência a ponto de vocês viverem dessa forma, pecando, e é muito razoável até pelo fato de vocês ainda não terem conhecido a Jesus, saiba que agora é chegado a salvação, saiba que agora é chegado o Espírito Santo de Deus a ponto de livrar vocês então desse sentimento, livrar vocês dessa essência e fazer com que vocês agora sejam escravos da verdade, da obediência, seguindo o caminho da justiça e não mais escravos do pecado. E é o que o apóstolo Paulo passa a dizer em Romanos no capítulo 6. Ele diz assim no versículo 1: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, dando uma explicação do que ele tinha explicado nos 2 versículos anteriores, para que as pessoas não achassem, para que não houvesse uma distorção quanto ao que ele tinha falado, pois ele tinha dito assim, se nós lermos o versículo 20 e 21, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o apóstolo Paulo, a fim de tirar qualquer sombra de dúvida que pudesse trazer a distorção quanto ao que ele tinha dito, pois poderiam se dizer, poxa vida, já que a graça superabundou sobre aqueles que tinham pecado, então eu vou viver sempre no pecado para que a graça venha sempre superabundar, de maneira que eu vou ter mais de Deus. E então o apóstolo Paulo diz isso: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? E agora então o apóstolo Paulo passa a discorrer com eles o fato da realidade que eles estavam antes, a realidade que nós vivíamos antes e da qual nós nos encontramos hoje. E ele nos diz: como é que você vai viver em algo, praticando algo, se você morreu para isso? Como é que você vai viver o pecado, sendo que o seu corpo pecador morreu? Já não existe mais isso, então não há lógica para isso. E no versículo 3 ele diz:
Ou, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então ele vai dizer, olha, quando vocês desceram as águas, quando você, Mateus, desceu as águas, você ali naquele momento estava sendo crucificado juntamente com Jesus. O seu corpo de pecado, essa essência que estava sobre você, que veio através de Adão, estava sendo crucificado naquele momento. A partir do momento que você com Jesus Cristo morre, o seu corpo morre. E no versículo, não, vou falar isso mais para frente. Quando a gente então desce as águas e a gente ali sobe novamente, naquele ato de nós descermos, nós estamos sendo crucificados com Jesus. O que isso quer dizer é que essa essência, esse corpo pecaminoso ali morreu. Logo, ao você ressurgir, como Jesus Cristo ressuscitou, você é ressurreto, de maneira que você passa a ter uma nova vida. E se antes você tinha essa essência do pecado que estava sobre você, agora sobre você vai existir o Espírito Santo, a ponto de fazer com que você viva em novidade de espírito e seja um novo caminho. Então, como é que você, morrendo para o pecado, vai continuar pecando? Isso não é congruente. Como é que você que morreu para o pecado, você já não é mais escravo do pecado, agora você anda em novidade de espírito? Como é que você pode permanecer pecando? Isso não é certo, e é o que o apóstolo Paulo tenta mostrar para eles. Gente, o que vocês estão fazendo? Isso daí não tem explicação, já não existe isso mais. E ele continua dizendo, porque no versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. E aqui entra a primeira parte, aqui entra o primeiro ponto, a primeira verdade, que não existe mais a essência que estava sobre Adão, sobre a sua vida, aquele poder que nos fazia mais propensos ao pecado, não existe mais sobre você. Para você que se batizou, e por isso a importância do se batizar, porque naquele ato que você desce as águas, ali você está matando, vamos dizer assim, aquela essência, aquele corpo pecaminoso. E ao se levantar, você faz então esse ato profético em ter uma nova vida, em ser uma nova pessoa. Ao descer as águas e ao subir as águas, você nasce uma nova pessoa, agora em novidade de espírito, tendo sobre si a essência que está sobre Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Logo, você passa a ter uma nova vida, e aquelas práticas que eram do passado, o fato de você ser escravo do pecado, isso é deixado para trás. Esse poder acaba sobre a sua vida, de maneira, se nós olharmos os capítulos adiante, e até mesmo em outros livros, nós vamos ver que a lei que nos serviu de aio para nos levar a Jesus Cristo, em um determinado momento de nossas vidas, e em todas as pessoas, ela meio que foi meio prejudicial a nós, porque ela ressaltou o pecado aos nossos olhos, e a Bíblia nos diz que o pecado que outrora não existia, agora ressaltado aos nossos olhos, foi-nos prejudicial, porque nós não encontramos ali o poder para poder vencer ele. A lei nos serve para nos mostrar o que é pecado e o que não é, mostrando quais são os padrões, os parâmetros de Deus. E naquele momento que nós conhecemos o que é errado e o que não é errado, nós logo falhamos, porque sobre nós vem aquilo que o apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, quando na verdade quero fazer o bem e não consigo. Entra nessa questão em o nosso ser dominado e propenso ao pecado. Porém, quando nós descemos as águas, esse sentimento, esse desejo inexplicável, essa força maior que vem sobre nós,
a ponto de nos fazer pecar, ser escravo, isso aí é destruído. E a palavra destruído, o verbo, né, o verbo grego traduzido para essa palavra seja destruído, não significa tornar extinto, mas significa ser desfeito ou privado de poder. Então, não que o nosso corpo vai ser destruído, não que nós vamos morrer e ser uma nova pessoa, mas justamente esse poder que tinha autoridade sobre a sua vida, ele é desvinculado de sobre você. De maneira que se antes você, ao saber que, olha, não faça isso, se mediante a esse fato, a esse conhecimento de saber que tal coisa é pecado, você sentia vontade de fazer, agora você não sente mais isso. Não há mais esse desejo. Esse poder que a Bíblia vai mencionar, que nos leva a ter esse sentimento de querer praticar aquela obra, esse poder é desvencilhado de você, através dessa atitude de descer as águas. E o apóstolo Paulo começa a contar, a falar isso para eles. Olha, eu não sei por que vocês têm andado dessa forma, se vocês se batizaram, e vocês ao descerem ali as águas, vocês receberam um novo corpo. Aquele poder que fazia vocês serem escravos do pecado não existe mais. Vocês estão agora vocês têm agora sobre vocês um poder que faz com que vocês andem em novidade de espírito, buscando as coisas que são lá do alto. E por conta disso, ao mostrar isso para eles, essa verdade, o apóstolo Paulo também mostra uma outra e coloca em nossas mãos a responsabilidade de nós hoje andarmos da forma como temos andado. Versículo 7, 8 diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele, pois quanto ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então aqui ele vai falar dessa parte, desse ponto que nós estávamos dizendo. Olha, não tem como Jesus Cristo morrer. Por quê? Porque ele já morreu e ele ressuscitou, então não há possibilidade de Cristo morrer novamente. Ele passou por isso daí, ele venceu isso daí, ele ressuscitou e hoje vive. Então como é que vocês podem afirmar, usando isso como argumento, de que o que te fez pecar foi o fato de você ser filho de Adão? O que te fez pecar foi o fato de sobre você ter essa essência aí que está sobre todos, e por conta disso que eu pequei, irmão. Que conversa é essa? Se você já morreu, se você desceu as águas e ali ficou o seu corpo, o seu corpo do pecado, essa essência, esse poder que estava sobre ti, como é que você então continua cometendo esses erros? Como é que você continua fazendo tais obras? E o apóstolo Paulo continua dizendo, no versículo 10, no versículo 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora o versículo 12, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E aqui então o apóstolo Paulo nos mostra a segunda verdade, onde ele nos afirma que o fato de nós cometermos alguns erros é simplesmente pela nossa tomada de decisão. O apóstolo Paulo aqui vai nos dizer, não ofereçais os vossos corpos, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, não ofereçais. Isso quer dizer que é algo que está sobre o meu domínio e sobre o seu domínio. Em Gênesis, se eu não me engano, diz que o pecado jaz à sua porta, porém compete a ti dominá-lo. Agora que Jesus Cristo nos libertou, agora que o Espírito Santo veio,
a fim de nos desvencilhar dessa força maligna que nos levava ao pecado, que nos tornava escravos do pecado. Está em nossas mãos a decisão de querer oferecer o meu corpo para Deus, os meus membros para Deus. E aqui a questão dos membros diz respeito não somente aos nossos membros, mas a todas as áreas de nossas vidas. Então agora está sobre a minha decisão do que eu vou fazer, do que eu quero para a minha vida. Agora, eu vou querer ser escravo do pecado para a morte, ou eu vou querer ser escravo da obediência para a justiça? É algo que o apóstolo Paulo deixa para eles e mostra: olha, se vocês antes eram escravos e não tinham a chance, a oportunidade de seguir um caminho, Jesus Cristo veio a fim de libertar vocês dessa escravidão. E hoje vocês têm a liberdade de escolher o que vocês querem fazer. Está em suas mãos o fato de você querer chamar Deus de você, ou você querer chamar Deus de Senhor. Está em suas mãos a escolha de você querer se portar de uma forma que é o padrão do mundo, ou você se portar de uma forma como Deus estipulou para nós. Cabe a mim e a você tomar tamanhas escolhas em eu querer seguir um caminho de obediência diante de Deus, ou eu querer seguir um caminho que agrade o meu ser. Mas irmão, esse negócio aí de falar você, todo mundo fala, irmão, que conversa é essa? Esse negócio aí todo mundo faz, é até legal, é mais fácil de falar, isso daí é intimidade isso daí. E outra, lá nos Estados Unidos todo mundo chama de you. E you significa você, irmão, então é isso, irmão. Está em nossas mãos. Cabe a mim, cabe a você, em buscar a Deus, e não somente, ou melhor, e não buscá-lo da forma como nos agrada, porque não vai ser dessa forma que nós encontraremos a Deus. Se você acredita que Deus é Pai, se você acredita que Deus é amor, uma dos atributos dos quais está sobre Ele, se você acredita que Deus é tudo isso, você também precisa entender que Ele tem a sua forma, Ele tem o seu jeito, o seu padrão. Nós não vamos conseguir nos encontrar com Deus, nós não vamos conseguir ter uma experiência com Deus buscando a Ele da forma como agrada o meu coração, do jeito como eu acho que é certo, do jeito como eu acredito que seja mais certo. Nós precisamos buscar a Deus da forma como Deus nos deixou, a sua palavra tem nos ensinado. Nós devemos buscar a Deus, e em uma das partes Deus nos diz que nós precisamos diminuir, nós precisamos deixar o nosso eu, nós precisamos deixar o velho homem, nós precisamos deixar todas as demais práticas. E se hoje você acredita que você, buscando a Deus com as suas práticas e o seu comportamento que você tinha antes, apenas por acreditar que Jesus Cristo é amor, que Deus é misericordioso e que você não está sendo radical, eu acredito que você esteja enganado. Pois há-se um padrão, se há, ou melhor, não é por acaso que há esse ato profético em você deitar sobre as águas e se levantar uma nova pessoa. Como é então que eu deito com um tipo de vestimento, com um tipo de falar? Como é que eu me deito com um tipo de pensamento e me levanto agora salvo, porém com a mesma roupa, com o mesmo comportamento, com o mesmo jeito de falar, com o mesmo jeito de pensar? Você tem certeza que é dessa forma que Deus vai te ouvir? E outra, nós começamos lendo em Isaías, no capítulo 59, que
Deus está disposto a salvar, que Deus está disposto a responder às orações. E um dos pontos que isso não tem acontecido, primeiramente da salvação e segundo do atendimento aos pedidos, da intimidade, isso tem sido devido aos pecados, tem sido devido aos erros que nós temos cometido, tem sido por conta da iniquidade que está intrinsecamente a nós. Deus tem uma forma, Deus tem um meio, Deus deixou os seus parâmetros, e agora compete a mim e a você. Jesus Cristo se manifesta na terra a fim de nos libertar da escravidão do pecado, e então te liberta. Porém, o fato de eu ser uma nova pessoa, o fato de eu trilhar um novo caminho, o fato de eu me portar de uma certa forma que agrade a Deus, isso daí está em minhas mãos e está em suas mãos. Que Deus possa tocar no seu coração, que Deus possa te ministrar, e que essas duas verdades possam estar em sua mente, no seu coração, que você possa parar para meditar nesses dois pontos ao longo dessa semana, que você possa parar para analisar o seu eu. Longe de mim querer te apontar, longe de mim querer te acusar, até acho isso uma preguiça. Eu fico horrorizado ao ver pessoas apontando o erro de outras, falando de outros erros, e eu fico me perguntando, poxa vida, será que essa pessoa não tem nada na vida dela, que ela encontra tempo para olhar o erro da outra pessoa? Porque, irmãos, olha, eu tenho um problema, mas de com força. E aí eu fico pensando, poxa vida, quando eu vejo essas coisas, eu falei, rapaz do céu, como que essa pessoa ficou sabendo do pecado da outra, fala do pecado da outra, sendo que ela tem uma vida? Eu fico tentando entender onde é que a pessoa encontra tempo. Então, o meu objetivo não é de querer te apontar, acusar, não é querer nada, longe de mim isso daí. Eu tenho a minha vida, eu tenho analisado os meus passos, eu sei o que eu quero para mim, sei onde quero chegar, sei do que quero com Deus, e por conta disso eu gasto meu tempo analisando o meu comportamento, eu gasto meu tempo analisando a forma como eu penso, o que eu acho, a forma como eu tenho me vestido, a forma como eu tenho me portado, como Deus é. Eu gasto meu tempo procurando saber como Deus estipulou os seus padrões, quais são os meios de ir diante de Deus. É com isso que eu gasto meu tempo. Então, o meu objetivo não é de te apontar, não é de querer te importunar, te falar essas coisas para te ofender, não é. O meu desejo é de simplesmente colocar para você que existem essas duas verdades, que você não tem mais a desculpa, eu não tenho mais a desculpa de continuar pecando. Irmão, mas você está me dizendo então que nós vamos ser santos? A Bíblia nos diz, se eu não me engano, em Deuteronômio ou em Êxodo, e Deus nos diz assim, que Deus nos chamou para ser santos como Ele é, e essa é uma das maiores missões, se não for a principal missão que nós temos, até porque se nós não corremos essa corrida, se nós não batalhamos para permanecer a coroa, a vencer essa corrida, nós não vamos conquistar a coroa, nós não vamos receber o prêmio. Então é necessário com que eu passe a minha vida observando esses preceitos, a fim de viver em santidade. E um dos pontos que hoje em dia dizem, aqui no versículo 14 diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Eu vejo em alguns argumentos, em algumas formas de falar de algumas pessoas, quando se referem a esse versículo, como se a pessoa não tivesse mais a necessidade de observar os princípios, como se as pessoas não tivessem mais a necessidade de seguir esses preceitos à risca, ou melhor, de conhecer quais são esses padrões de Deus, até porque nós estamos debaixo da graça.
Então, irmão, corta essa de querer ficar observando esses princípios, de querer ficar olhando para tudo isso, sendo um radical, querendo observar cada ponto, cada lei, cada vírgula. É claro que o intuito não é de cumprir a lei, isso daí é diferente. Quem cumpriu a lei foi Jesus Cristo, e aqueles que creem na justiça de Jesus, naqueles que creem no feito de Jesus Cristo, é justificado. E por conta disso nós recebemos então essa graça. Mas longe agora de mim, que recebi a graça, que fui liberto desse poder que me tornava escravo do pecado, longe de mim de eu agora começar a andar fora dos preceitos de Deus, fora da lei. Até porque em Mateus, no capítulo 5, no versículo 12, se eu não me engano, Jesus Cristo diz que ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para desfazer nada e agora ser um novo caminho. Ele veio para ser o caminho. Ele veio para cumprir tudo aquilo e dizer: olha, é isso daí que te levará para perto de Deus. São esses preceitos aqui que te levarão a Deus. Se você quer falar com Deus, faz isso daqui. E ele então diz: eu não vim revogar nada disso, eu vim mostrar para vocês que é através disso que vocês conquistarão a salvação. Então, não há a justificativa de eu dizer que agora que eu estou debaixo da graça, eu não preciso mais viver a lei. Não, nós agora observamos a lei segundo a graça. E o que isso quer dizer? Que hoje, se eu leio que eu não posso adulterar, que eu não posso matar, que eu não posso mentir, que eu não posso roubar, hoje eu não sou tentado, ou eu não sou influenciado a cometer tamanhos atos, porque eu não sou mais escravo do pecado. Esse poder que antes me fazia ser propenso a esses atos foi desvencilhado de mim. Porém, cabe a mim seguir isso ou não. Cabe a mim seguir esses preceitos, seguir esses mandamentos ou não. E é o que o apóstolo Paulo deixa para eles, e é o que eu gostaria de deixar essa noite para você. Essas duas verdades. Não há mais o argumento, não há mais a desculpa para o meu erro e para o seu erro. E se você que tem buscado a Deus, se você que tem desejado no fundo do seu coração e tem uma experiência com Deus, é necessário com que você observe esses pontos, com que você reflita sobre o que nós conversamos aqui nessa noite. Até porque nós vimos em Isaías no capítulo 59 a causa de Deus não responder às nossas orações, e isso é simplesmente pelo fato de existir a iniquidade e o pecado em nossas vidas. É o que faz a separação entre nós. Irmãos, que Deus possa tocar em seu coração, que Deus possa falar com você, que essa palavra, essas verdades possam estar em suas vidas a ponto de te ajudar nessa sua jornada, a te ajudar nesse encontro, dessa experiência que você quer ter com Deus. Que você saiba que sem santidade ninguém verá a Deus, ninguém verá a Deus. E que essa palavra possa te ajudar nesse caminhar, nessa jornada, em ter uma experiência com Deus. Vamos fazer uma oração. Meu Pai, eu, Senhor, clamo a Ti no nome de Jesus de Nazaré, para que o Senhor, ó Deus, possa olhar para os meus irmãos. Te rendemos graças, ó Deus, por quem Tu és. Te glorificamos, ó Deus, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e a graça na qual o Senhor nos concedeu em nos fazer libertos, ó Deus, da escravidão do pecado. Te agradecemos, ó Deus, por o Senhor agora estar ao nosso lado, nos ajudando a fazer aquilo que antes era impossível. Deus, eu te peço para que o Senhor possa, Deus, nos tocar, nos constranger e nos levar ao arrependimento. Senhor, que a Tua palavra, ó Deus, possa nos renovar. Que em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos tomar a decisão, ó Deus, de seguir os Teus passos, de Te acompanhar, ó Deus, naquilo que o Senhor tem deixado para nós. Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti para que o Senhor possa nos encher. Te peço para que o Senhor possa visitar cada um dos meus irmãos. Meu Deus, assim como nós cantamos no início, ó Deus, que nós, ó Deus, ouvimos a Tua voz, que nós sentimos os nossos corações arder, que, ó Deus, os meus irmãos possam sentir o coração deles arder, ó Deus, para aquilo que foi ministrado nessa noite.
e que eles possam sentir arder, ó Deus, para quando o Senhor, ó Deus, falar com cada um deles, mostrando aquilo que deve ser deixado, mostrando aquilo que deve ser retirado, e a forma como deve ser feita, andado, observado, a fim de buscar a Deus. Altíssimo, eu clamo a Ti em nome de Jesus, para que assim o Senhor possa fazer nos tocando, ó Deus. Eu peço a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor, ó Deus, possa visitar cada um dos meus irmãos, e que, ó Pai, esses que têm Te ansiado, ó Deus, e Te buscado, possam Te encontrar, ó Deus. Em nome de Jesus eu Te peço, ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém.